diz a Bíblia que as bolsas ficaram em um lugar no palácio, junto com Jesus. E passando o tempo, elas iam se apresentando ao rei. Mas o rei não se agradava de nenhuma. Todas iam enfeitadas, com joias pintadas, bem vestidas. Mas diz a Bíblia que quando chegou a vez de Esther, ela foi do jeito que ela era. Ele chegou ao rei com uma ideia astuta e disse assim: rei, o que o senhor acha de acabar com o povo de Deus? Porque diz a Bíblia que quando o povo de Deus
Deus. Está gravado lá em cima. Aquilo que você faz de bom, você vai receber de bom. É por isso que o crente na prova, ele não deve pensar que tudo está perdido, nem ficar de cara emburrado, nem ficar de puro, porque diz na Bíblia que até a tristeza, a presença de Deus, ela se torna em alegria. E diz a Bíblia que Jesus ficou gravado das flores, e o rei certa noite não estava conseguindo dormir. E ele foi dar uma lida no livro das flores, e violou a obra de Mardoqueu. Só que quando ele leu, ele ficou assim: eu tenho que fazer algo por esse homem. Mas enquanto ele estava pensando bem para fazer com Mardoqueu, diz a Bíblia que a mãe já estava planejando a morte do Filho de Deus. Já tinha feito uma força, já estava tudo separado. Mas diz a Bíblia que o rei Assuero chegou para